mais uma vez. Eu não vou contar das minhas férias, mas eu vou contar de um filme que eu assisti. Eu não sei se você já assistiu um filme chamado Nayard, né, na Netflix, que é um filme baseado em fatos reais sobre uma maratonista aquática chamada Diana Nayard. Na década de 70, a Diana ela realizou vários feitos assim incríveis, como por exemplo nadar em volta da ilha de Manhattan, completar a volta a nado em torno da ilha de Manhattan em menos de 8 horas. Ela estabeleceu um recorde feminino em uma corrida de 22 quilômetros ali no Golfo de Nápoles, na Itália. Aos 30 anos, Diana ela fez a travessia de Bahamas, ou do Bahamas, até a Flórida. E ela completou aí um monte de outras travessias ao redor do mundo. Mas quando você assiste o filme, existe ali um desafio que toma conta do coração de Diana, né? O desafio que sempre chamou a atenção, que ela sempre desejou, era a travessia de Cuba até a Flórida. Um percurso aí de mais ou menos 180 quilômetros. E Diana, ela tentou realizar essa travessia em 1978, quando ela tinha 28 anos. Mas ela falhou terrivelmente. Talvez por isso, o sonho de nadar entre Havana e Flórida só voltou a aflorar depois de 33 anos da sua primeira tentativa, quando ela já havia completado 60 anos de idade. Mas assim como aconteceu em 1978, Diana fracassou. E ela falhou outras 2 vezes em 2011, mais uma vez em 2012 e só em 2013, na sua quinta tentativa, aos 64 anos, ela conseguiu finalmente completar a travessia em 53 horas. Sabe, mesmo amparada por um staff gigantesco de 35 a 40 pessoas que iam desde a sua treinadora chamada Bonnie, médicos, tripulação do barco, canoeiros ou caiaqueiros que faziam a proteção contra os tubarões, especialistas em correntes marítimas e até especialistas em animais peçonhentos marinhos. Grande parte dessa conquista pertence sim a Diana. O grande mérito de Diana não foi o aspecto físico apenas, que foi algo descomunal, nadar mais de 50 horas sem parar. Mas o mérito de Diana foi a sua determinação, a sua obsessão quase teimosa ali de não desistir, de continuar tentando, de continuar avançando e não se dando por vencida. É algo do tipo, quando você assiste o filme, é sempre algo do tipo, é agora ou nunca. Ou melhor, como diz o velho e bom ditado, ou vai ou racha, que é o tema da pregação de hoje. E a gente vai falar um pouco sobre isso. O texto que nós vamos refletir nessa manhã está em Romanos capítulo 6, versos 15 a 23. Se você quiser mantê-lo aberto, a gente vai fazer uma exposição de todo esse trecho nessa manhã. E a palavra diz assim: então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos de justiça. Falo em termos humanos, por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade, que levam à maldade, assim agora ofereçam seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham, porque o fim delas é a morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, os frutos que vocês colhem é para a santificação. E o fim, nesse caso, é a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fazer mais uma oração. Deus, muito
Obrigado por estarmos aqui. Obrigado porque o Senhor mesmo nos inspira. O Senhor mesmo nos impulsiona a te exaltarmos, a te buscarmos. Deus, e cá estamos diante da tua presença, diante da tua palavra. Nos ensina mais uma vez, ó Deus. Fala conosco, ó Deus. Esse é o clamor dos nossos corações. Que o Senhor fale conosco nessa manhã. Use as nossas vidas. Esteja aqui conosco, Deus. É o que nós te pedimos e oramos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Meus queridos, como a gente sabe, o livro de Romanos é um livro espetacular. É quase aí um compêndio do que é a vida cristã. E Romanos, no fundo, ele fala basicamente sobre o que é o Evangelho. E Paulo, ele fica fazendo contraponto sobre a graça e a lei. E Romanos também, ele fala de como esse Evangelho, ele transforma a realidade, a mente, a vida e o ser de quem se rende à graça desse Deus por meio de Jesus Cristo. O capítulo 6 em si, esse é onde está inserido o texto que nós acabamos de ler. O capítulo 6, ele foca em uma coisa muito importante. Ele foca na incompatibilidade entre ser crente e continuar pecando. A incompatibilidade entre ter uma nova vida e continuar vivendo na velha vida. Entre ser um verdadeiro convertido e continuar vivendo como um religioso. Em outras palavras, entre estar debaixo da graça e continuar vivendo debaixo da lei. Eu só queria que vocês prestassem atenção em uma coisinha que eu vou pontuar que vai ser muito importante para o restante da pregação. Ser religioso, estar debaixo da lei, ser crente só exteriormente, nunca salvou, não salva e nem redime ninguém dos seus pecados. É por isso que ser religioso, aqui no capítulo 6 que Paulo está escrevendo, ser religioso é estar ainda sob o domínio do pecado. Ser religioso é ainda viver sob o domínio do pecado. Então guardem isso, tá? Então, pensando nisso que eu acabei de falar e olhando para o trecho que nós acabamos de ler, eu gostaria de ver 3 pontos com vocês nessa manhã. Primeiro ponto, por que a religiosidade vence? Segundo ponto, como a religiosidade perde? E terceiro ponto, por que a graça vence? Então aí nós vamos ver ali no final algumas coisas práticas a fazer. Então, por que a religiosidade vence? Como a religiosidade perde? E por que a graça vence? Tá, então vamos lá. Primeiro ponto, por que a religiosidade vence? Ou em outras palavras, por que estar sob o domínio do pecado quase sempre vence? No verso 15 está escrito assim: então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? Essa pergunta que Paulo faz aqui, ela é retórica, ou seja, ela não precisa ser respondida. E não precisa ser respondida porque todos sabem qual é a resposta. Será que a gente vai continuar pecando porque nós estamos debaixo da graça? E a resposta é: de jeito nenhum. Paulo vai dizer: de modo nenhum. No literal, Deus que me livre de viver assim. Mas a grande questão é: por que nós continuamos pecando deliberadamente? Por que nós continuamos pecando de propósito, com toda a liberdade e com sã consciência, mesmo estando debaixo dessa graça? E a resposta é porque nós não entendemos a grandeza dessa graça. É aquilo que já foi falado inúmeras vezes aqui na igreja. É porque se vive uma graça barata. Uma graça que nós achamos que nos dá liberdade de pecarmos reiteradas vezes, porque nós seremos perdoados reiteradas vezes. Uma graça que nos insensibiliza, que alivia o pesar do pecado em nossos corações. Uma graça que se esquece de Cristo, que se esquece de como foi custoso para Deus, como foi custoso para Cristo nos resgatar do pecado e da perdição, desde a sua encarnação até a sua ressurreição, passando por aquela cruz. Mas nós vivemos uma graça barata, principalmente, sabe por quê? Porque a gente vive uma graça sem senhorio. Uma graça que não se opõe quando
nós oferecemos as nossas vidas, a nossa obediência a qualquer outro Senhor. Aparentemente, era isso que estava acontecendo com os crentes da igreja de Roma. E é por isso que num tom de indignação, diante dessa dualidade, num tom de indignação diante dessa hipocrisia, diante dessa incompatibilidade da religiosidade estar vencendo dentro da igreja, é que Paulo escreve o seguinte no verso 16: será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça. Paulo está dizendo o seguinte: vocês não estão entendendo. Vocês não estão entendendo a seriedade da condição do viver de vocês. Vocês não têm que estar, vocês não podem ficar tão confortáveis. Vocês não podem ficar tão bem ao ver a religiosidade, viver debaixo do pecado, vencendo dentro da igreja, vencendo a sua vida. Paulo está dizendo: vocês estão numa encruzilhada de servidão, ou para a morte, ou para a justiça. Então, voltando ao assunto e pensando um pouco, se é tão incompatível que o cristão seja servo do pecado que leva à morte, por que a religiosidade então quase sempre vence? Ou por que nós continuamos vivendo debaixo do pecado, em condições miseráveis, apesar da graça de Deus? Que é o nosso primeiro ponto. A resposta, como eu disse, é porque a graça se tornou barata, se tornou uma graça sem senhorio. E eu queria aqui dar uma estreitada no que é viver uma graça sem senhorio. Graça sem senhorio é uma graça que não tem um senhor. E isso acontece porque na grande maioria das vezes nós nos apegamos muito mais aos benefícios da graça do que nos voltamos e nos apegamos àquele que estende e derrama essa graça. Paulo, o apóstolo Paulo, até esse ponto em Romanos, ele não fica falando apenas da graça, dos benefícios do Evangelho. Se você voltar para casa hoje, abrir Romanos do capítulo 1 ao 6, e prestar atenção, você vai ver que Paulo, quando ele escreve, ele nunca desassocia os benefícios da graça de Deus. O benefício da graça nunca vai estar a parte de Deus e a parte de Cristo Jesus. Meus irmãos, é loucura, é uma loucura tentar viver os benefícios da graça deixando o agraciador de lado para se submeter e obedecer a um outro pseudo-Deus. É incompatível a um crente, a um cristão verdadeiro. Trazendo isso para perto de nós, a pergunta que nós temos que nos fazer, sabe qual que é? Sabe essa graça? Sabe esse evangelho da graça? Ou seja, tudo aquilo que Cristo fez por você, então tudo isso te fez servir e obedecer mais a Deus? Ou te fez servir e obedecer a qualquer outra coisa, a qualquer outro Deus, inclusive a você mesmo? Tudo isso que Cristo fez por você, essa graça que foi derramada na sua vida, faz você se voltar para Deus? Faz você se voltar para vocês mesmos? E se você tem vivido, se você tem ido e vindo assim, vivendo essa graça tão barata, a questão que tem que surgir, eu acho que tem que surgir mesmo, como é que eu não barateio a graça? Como não baratear a graça, então? O que nos leva ao nosso segundo ponto. Como a religiosidade perde, ou seja, como o domínio do pecado perde o controle sobre nós. Está escrito assim nos versos 17 e 18. Mas graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. A
resposta para esse segundo ponto, segundo esses versos que nós acabamos de ler, é que a religiosidade perde quando nós somos libertados da escravidão do pecado e somos feitos servos da justiça, certo? Trocando em miúdos, o que é isso? É a conversão. Eu entendo que não é uma conversão qualquer que Paulo está escrevendo aqui. Não é uma conversão do tipo, aceita Jesus e vamos para o céu. E enquanto isso não acontece, é carta branca para o que der e vier, é só pedir perdão, é tudo graça. Não é esse tipo de conversão que Paulo está falando. A conversão que Paulo está falando aqui é uma conversão genuína, que acontece graças a Deus, pela graça do Senhor, porque é Deus que nos liberta da escravidão do pecado, através do sacrifício do seu Filho unigênito, Cristo Jesus. E não só isso, é por obra do seu Santo Espírito, que nós somos então impelidos, que nós somos impulsionados a obedecer de coração a forma de doutrina que nos foram entregues, ou seja, é pela ação do Santo Espírito de Deus que nos impulsiona a obedecer de coração a palavra que nos foi revelada. E assim sermos tornados cada vez mais servos da justiça, o processo que Paulo aqui vai chamar de santificação. Meus irmãos, a conversão destacada aqui por Paulo no capítulo 6 é uma conversão genuína, que é uma mudança radical. A conversão é uma mudança radical, não só de direção. A conversão não é simplesmente, eu estava indo para cá, agora eu vou para cá. Mas a conversão genuína é uma mudança radical de operação, de como viver, da forma que nós vivemos. E isso não é mudar hábitos, porque a mudança radical de operação, da forma como nós vivemos, ela só acontece com a mudança radical da realidade que nós vivemos. Como assim? Eu vou ilustrar isso para vocês. Eu gosto de ler. Eu gosto muito de ler. E eu leio. Eu só não leio de domingo. Mas eu leio. Só que para eu poder ler hoje, eu preciso usar óculos. Preciso usar óculos, senão eu não enxergo nada. Por quê? Porque a realidade mudou. Qual é a realidade? Estou velho. Eu estou velho. Então, porque a minha realidade é porque eu estou velho, que para poder ler livros, eu preciso de óculos. É uma mudança de operação, é uma mudança da forma de ler o livro, porque a realidade, Elias está velho, chegou na minha vida. É sobre isso que Paulo está falando. Vamos ver o que está escrito no verso 19 e 20. Paulo diz assim: fala em termos humanos por causa das limitações de vocês. Eu queria fazer um parênteses aqui. Paulo não está chamando os crentes de Roma de burros, de incapazes, de serem intelectualmente, incapazes. Não é isso que Paulo está fazendo, né? Paulo aqui ele está se justificando, porque a melhor comparação que ele encontrou para descrever a mudança radical que acontece na conversão é o exemplo da escravidão. E mesmo assim, é uma comparação que fica aquém da verdade. É por isso que Paulo escreve, então, tem um limite, isso que eu quero falar para vocês. Mas o que Paulo diz a seguir? Assim como ofereceram seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram livres do pecado, estavam livres em relação à justiça. Presta atenção, a conversão é uma mudança radical de operação, de como nós vivemos, lembra? Então, se antes oferecíamos os nossos membros, a nossa vida, para sermos escravizados pela impureza e pela maldade, que só levava à maldade, agora, convertidos, libertos por Deus, os nossos membros, nós mesmos devemos ser oferecidos para servir a justiça que leva à santificação. É viver não mais para agradar o mundo, é viver não mais para agradar o eu, mas viver para agradar a Deus. É outra forma de viver, é uma outra operação. E isso só pode acontecer quando
existe uma conversão, quando existe uma mudança real de realidade. Paulo escreve o seguinte, olha, se antes da conversão éramos livres do pecado e éramos livres em relação à justiça, ou seja, a gente não estava nem aí para a maneira como a gente vivia ou se a gente devia satisfações para alguém. Mas agora, com a conversão, nós tomamos consciência dos nossos pecados, nós tomamos consciência da justiça divina. A verdadeira conversão é aquela que nos coloca de joelhos diante de um Senhor. A verdadeira conversão é aquela que nos traz de volta a realidade que foi perdida no Éden. A realidade que nós não somos senhores de coisa nenhuma, nem de nossas vidas. É outra realidade. Nós temos um Senhor. E é por isso que temos que viver para agradar esse Senhor. Se o problema de baratear a graça era viver sem ter um Senhor, como é que então a gente deixa de baratear a graça? Entendendo, se convertendo, tendo plena consciência que nós temos um Senhor. Fazendo um resumo aí do que nós vimos até agora. Por que a religiosidade, por que estar sob o domínio do pecado sempre ou quase sempre nos vence? Porque a graça foi barateada. E por que a graça foi barateada? Porque nós vivemos mais focados nos benefícios da graça do que em Deus que nos agracia. Nós vivemos como se não houvesse um Senhor. Então, como a gente faz para não baratear a graça? Ou como é que a religiosidade perde? Quando nós somos verdadeiramente convertidos. Quando há uma mudança radical de direção, de operação e de realidade. Meus irmãos, não desanimem. Por mais que essa tal conversão radical, essa mudança radical possa parecer utópica, possa parecer inatingível, é para ela que nós temos que nos direcionar. Nós temos que ir, caminhar na direção dessa mudança radical. E nós temos que fazer isso crendo que é o Senhor, que é Deus mesmo, que na sua misericórdia e graça vai nos conduzir por isso. Como crentes, cristãos verdadeiros, não há outro caminho a seguir que não seja a mudança radical de direção, de operação e de realidade. E o nosso terceiro e último ponto, por que a graça vence, nos mostra o porquê esse é o único caminho permitido ou possível para o crente. O famoso verso 23 diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Sabe por que a graça vence? Porque no final dessa jornada, Deus nos dá de presente a vida eterna. A vida eterna que só pode ser encontrada em Cristo, o nosso Senhor. É por isso que esse é o único caminho. É o único caminho que leva à vida eterna. Eu imagino aqui que tudo isso que foi falado hoje não é novidade para ninguém. Não é novidade para ninguém aqui isso tudo que eu falei hoje. Você já deve ter escutado aí dezenas e centenas de pregações que lidavam com tudo isso. Mas a grande questão é: qual mudança tudo isso que você já ouviu, tudo isso que você já sabe, causou na sua vida? Porque a grande questão não é saber. A questão é o quanto esse saber, esse conhecer nos transformou, ou tem nos levado a um processo de transformação. E eu acho, quer dizer, eu tenho certeza que depois de tanto tempo sentados aqui, frequentando a igreja, só ouvindo e aprendendo, tem que chegar um momento do ou vai ou racha, em que a coisa aí tem que mudar radicalmente. É um ou vai ou racha que nos impulsiona a avançar até o alvo final. Isso tem que acontecer. Esse filme Nayad,
quando Diana está na sua quinta tentativa, ela está nadando ali entre Cuba e Flórida, tendo nadado quase 40 horas sem parar, o seu corpo já está em frangalhos, exausto e extenuado. A sua mente já não vivia mais a realidade, mas ela se perdia nos acontecimentos, nos traumas e nas conquistas do passado. E é justo nessa hora, quando Diana está à beira de um colapso, é que a sua treinadora Bonnie, ela mergulha, ela entra na água para encorajá-la. E o encorajamento que Bonnie faz é: dê uma abraçada, bem dada, agora dê outra, dê mais uma. Bonnie relembra Diana de tudo que ela havia passado até ali, de todas as frustrações, dos fracassos, das dores, das dificuldades. Mas que apesar de tudo isso, agora ela estava ali perto, bem perto de concretizar o seu maior desafio. Diana, maratonista aquática por toda a vida, ela conhecia, ela sabia muito bem de todas as condições daquele mar, ela conhecia e sabia muito bem as suas próprias condições físicas, mas ela precisava de um último encorajamento, ela precisava de um ou vai ou racha, de alguém para impulsioná-la até o final. Sabe o que Bonnie diz para impulsioná-la até o final? Diana, Flórida está logo ali. É isso que Paulo está fazendo com os crentes de Roma, é isso que ele quer fazer, a Bíblia quer fazer conosco nessa manhã. Isso através dos versos 21 e 22 que eu pulei de propósito. A palavra diz assim, ó: naquele tempo, que tempo? Quando vocês serviam o pecado, que fruto vocês colheram? Somente as coisas de que agora se envergonham, porque o fim delas é a morte. Paulo está dizendo o seguinte: então, olha para tudo isso que você viveu, como um religioso, como um cristão de banco de igreja, como alguém que não se converteu de verdade. O que você colheu de tudo isso? Nada, porque o fim de tudo isso é morte. Mas Paulo vai dizer: mas olha que coisa maravilhosa, você que viveu tudo isso até agora, olha que coisa maravilhosa agora, sendo libertados do pecado por Deus, transformados em servos de Deus, o fruto que você escolhe é para a santificação. E o fim, neste caso, é a vida eterna. Sabe qual é, ou vai ou racha, que Paulo nos apresenta, que a palavra nos dá nessa manhã? A vida eterna está logo ali, depois da travessia. Vocês não acham que está na hora, que aliás já passou da hora, de mudar radicalmente? Vocês não acham que já chega de ficar insistindo naquilo que não leva a nada, a não ser peso, pecado e morte? Vocês não acham que nós temos que começar então a avançar para o alvo final? Que está na hora de nos comprometermos com Deus, de frutificarmos para a santificação? Pessoal, é logo ali. A vida eterna com o nosso Senhor está logo ali. Para finalizar a pregação de hoje, o que devemos fazer? Algo prático, né? Algumas aplicações, eu já vou dizer, são aplicações óbvias, né? Óbvias, mas impossíveis de serem realizadas por nós mesmos. É óbvio, mas a gente não consegue por nós mesmos. Nós não conseguimos sem a ajuda e a inspiração do Santo Espírito de Deus. Então, se você quer ter uma mudança radical na sua vida, você já tem que sair desse lugar já orando, se agarrando a Deus e clamando para que Deus mesmo te capacite a isso. E a primeira aplicação óbvia é se arrepender verdadeiramente. Se arrepender de como você operava. Se arrepender de como você vivia uma realidade sem o Senhor. E depois crer verdadeiramente. Se arrepender verdadeiramente e crer verdadeiramente no Evangelho. Ou seja, se converter de verdade. Está na hora de você se converter de verdade. Se arrepender dos seus pecados e se converter de verdade. Mas olha, para a gente
para nos livrar de uma armadilha que sempre acontece. J.I. Packer escreve isso no seu livro Fé Ativa. Sem um esforço sincero de mudança, não há arrependimento de fato. Meramente se lamentar, confessar e bater no peito com pesar e remorso não é suficiente. Ou seja, arrependimento não é questão de sentimento e emoção apenas. Faz parte, mas não é suficiente. Ficar tristinho não adianta nada. Adianta, mas não é tudo. Então, a segunda aplicação é a mesma aplicação que Paulo usa para encorajar os crentes de Roma. Meus irmãos, da mesma maneira como vocês até hoje se dedicaram, se esforçaram e se comprometeram a viver como servos do pecado que levava à morte. Agora, tendo sido libertados de tudo isso por obra de Cristo Jesus, por favor, se dediquem, se esforcem e se comprometam a viver como servos de Deus que leva a vida eterna. Meus queridos, ou vai ou racha. Que Deus os abençoe. Eu queria fazer uma oração com vocês. E para a gente orar, para você pensar aí, refletir um pouco antes de orar, a pergunta é essa mesma que eu fiz na pregação. O quanto essa graça derramada por Deus através de Cristo Jesus, o quanto esse evangelho da graça fez você mudar radicalmente, não só de direção, mas de operação, de como você vive a sua vida agora, e como isso mudou a sua realidade. Você vive como se existisse um Senhor na sua vida. Porque se você que recebeu a graça do evangelho e tem vivido da mesma maneira como você sempre viveu, dominado pelo pecado, vivendo como se não houvesse um Senhor na sua vida, então você precisa se converter verdadeiramente. Você precisa se arrepender verdadeiramente de tudo isso que você fez. E Paulo vai dizer, o que vocês escolheram? Nada! Mas olha como esse Deus é maravilhoso. Nessa manhã, além do arrependimento, Ele nos chama para nos voltarmos a Ele. Para nos convertermos os nossos corações a Ele. A vivermos um cristianismo verdadeiro. Que tem plena certeza que tem um Senhor, Deus majestoso, todo-poderoso, acima de todas as coisas. E que seu Espírito habita em nós. Eu queria te encorajar então, a pedir perdão, a se arrepender, a pedir por disposição para crer no Evangelho, para viver uma graça debaixo de um Senhor bondoso. Vamos orar ao Senhor, depois nós vamos cantar um louvor, meus queridos.